qual o caminho para o crescimento espiritual? Talvez seja esse um questionamento que nós temos feito no decorrer da nossa vida. O que fazer para crescermos na presença do Senhor? O que fazermos para sermos cheios do Espírito, da unção, do poder? O que fazermos para sermos instrumentos nas mãos do Pai Eterno? Quais as ações que nós devemos tomar, quais as atitudes para que nós possamos ser vistos pelo Senhor como um servo útil, como alguém que anda no seu caminho e que procura fazer a sua vontade. E o nosso objetivo no decorrer desse estudo é exatamente responder esses questionamentos. Mostrar o caminho para o crescimento espiritual. É mostrar à luz da palavra, irmãos, quais as atitudes, as ações que nós precisamos tomar, a forma que nós precisamos agir, para que não sejamos meramente crentes, porém, homens e mulheres, cheios do poder do Senhor. Oh, glórias! Chamas vivas, andando por aí, falando do amor de Cristo, testemunhando do poder de nosso Senhor e Salvador Jesus. Esta é a vontade do Eterno para as nossas vidas, e é isso que nós precisamos buscar a cada dia, a cada instante da nossa alma. Irmãos, todas as vezes que nós meditamos na palavra do Senhor, nós não somos chamados para ficarmos quietos. Todas as vezes que nós meditamos, o que chama-nos a atenção é que o Senhor quer um povo em movimento, um povo que esteja em ação, um povo que esteja fazendo alguma coisa. Nós não somos daqueles que fomos chamados para ficarmos quietinhos apenas ouvindo, mas sim, nós somos chamados para sermos mestres, para ensinarmos a palavra, testemunharmos do poder de nosso Senhor e Salvador Jesus, e isto onde quer que nós estejamos. O caminho para o crescimento espiritual, amados, parte do princípio de uma vida santa, de uma vida reta. Esta é a base. A vida santa, a vida reta. Pois, se não houver a santidade, como poderemos agradar ao Senhor? Se nós não agradamos o Todo-Poderoso, como é que nós podemos crescer na sua presença? Como podemos crescer se nós estamos com uma vida que não agrada ao nosso Senhor e Salvador? Amém? Que nós possamos estar com nossos ouvidos hoje, aberto à voz do Espírito Santo de Deus, que quer falar aos nossos corações. Ouçamos aquilo que o Espírito diz à igreja. Vamos ler a palavra do Eterno, Romanos capítulo 8. Vamos ler do versículo 26 até o versículo 30. Ouça o que diz a palavra. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Amém, amados? Senhor, nós te louvamos, Pai, porque mais uma vez estamos diante do teu trono para ouvir a tua palavra. E queremos, ó Espírito Santo, que tu venhas ministrar o nosso coração nesta noite. Venha ministrar a nossa vida, para que nós possamos sair deste lugar ainda mais alicerçados na tua verdade, firmes na tua verdade, firmados na tua vontade, Senhor. Para que sejamos homens, mulheres, que estejam a cada dia ao teu dispor, pronto para ser usado por ti, instrumento útil, Senhor, que sejamos instrumento útil para a tua honra e para a tua glória. Ó Espírito, fala conosco, é que eu te peço em nome de Jesus. Amém, Senhor, aleluias. Amém, queridos. Irmãos, uma das grandes verdades que o Senhor tem para as nossas vidas é que o Senhor não chamou-nos apenas para sermos salvos.
A salvação do Senhor é a sua grande misericórdia para conosco. É o seu zelo, é a manifestação do seu amor. Mas o Eterno não chamou-nos apenas para sermos homens e mulheres que estão no caminho em direção aos céus. Mas Ele quer que nesta caminhada façamos algo, que nesta caminhada mostremos àqueles que ainda não o conhecem que nós somos lavados, purificados, transformados e que somos, acima de tudo, a habitação do Espírito Santo de Deus. E isso, irmãos, só é possível na nossa vida, na nossa existência, a partir do momento em que eu me aproximo de Cristo Jesus, que eu me assemelho a Cristo, que eu torno-me semelhante a Cristo Jesus. E eu preciso buscar essa semelhança a Cristo com todas as forças do meu viver. Eu não posso me contentar com aquilo que eu tenho. E muitas vezes nós temos nos contentado com aquilo que nós temos. Mas você já parou para pensar um pouco? Será que aquilo que você tem é aquilo que Deus tem para você? Muitas vezes, irmãos, nós estamos cheios de nós mesmos. Nós achamos que temos tudo de Deus. Nós temos o mover do Senhor, temos a aprovação do Todo-Poderoso, temos a mão do Eterno sobre a nossa existência, mas quando olhamos um pouco mais detidamente a nossa vida, vamos descobrir que estamos a quilômetros do Mestre. Estamos longe do Senhor, estamos observando e vendo todas as coisas, mas não ouvimos nem queremos ouvir aquilo que o Espírito Santo de Deus quer falar aos nossos corações. Mas o Senhor chamou-nos, irmãos, para sermos seus servos, sim, claro que sim, para caminharmos em direção aos céus. Essa é a bênção do Eterno, mas acima de tudo, para que sejamos semelhantes a Cristo Jesus. Nós precisamos ser cópias de Cristo, precisamos ser cópias do Senhor sobre a face da terra, que todas as nossas ações, amados, elas possam remeter-nos a Cristo Jesus, que eles possam olhar para nós e em nós entender que vivemos uma nova experiência, uma nova realidade, e essa nova experiência, essa nova realidade nos é proporcionada exclusivamente pelo Senhor. E é isso que Deus quer para nossas almas, amados, que sejamos semelhantes a Cristo Jesus, que nos aproximemos dele, que tenhamos todas as suas qualidades, que tenhamos todo o seu poder, toda a sua autoridade e que tenhamos a coragem que ele teve para fazermos as obras que ele fez. E ele diz que obras maiores faríamos. Glórias a Deus por isso. Essa é uma verdade do Senhor para aquele que crê. E esse texto de Romanos capítulo 8, nós vemos exatamente essa realidade, amados. O apóstolo Paulo, que já havia entendido essa verdade, ele sabia que o Senhor o havia escolhido, essa versão diz predestinado, mas que o Senhor o havia escolhido para que ele pudesse fazer a sua vontade, para que ele trabalhasse na sua vontade, para que ele trabalhasse na sua obra. E eu quero afirmar para vocês que todos nós, isso independente, todos nós somos predestinados, escolhidos pelo Senhor para trabalharmos na sua obra. Cada um de nós, amados, olha, se há uma missão prévia que o Senhor nos concedeu, foi a missão de trabalharmos na sua obra, de fazermos, testemunharmos do seu poder, e isso é para cada um de nós, não é para pastor. Aliás, não apenas para pastor, não apenas para o sacerdócio, mas para cada um de nós, entendendo que a palavra diz que todos somos sacerdotes, todos nós somos sacerdotes. Eu entendo, amados, que esse texto não fala que o Senhor escolheu uns para a salvação e outros para a perdição. Não acredito nisso. A palavra de Deus não nos deixa entender dessa forma, apesar que há algumas teologias que defendem esse quesito. No entanto, nós vemos a grande graça do Senhor, que estende sobre nós e que nos dá a opção de escolha, a opção de seguir e de crescer na presença do Senhor. E que você opte pelo crescimento, opte por conhecer o Senhor, por assemelhar-se a Cristo Jesus, para alcançarmos assim, irmãos, o grande poder que Deus tem para as nossas vidas. Amados, eu não vou cansar de falar isto aqui. Provavelmente eu vou viver mais uns 50 anos pela frente. E alguns hão de viver comigo esses 50 anos.
E a palavra que vocês vão ouvir nos próximos 50 anos será esta: santidade e viver semelhante a Cristo Jesus. Porque não tem outra palavra, não tem outra. No entanto, eu desejo, amados, e eu quero ver em cada vida aqui presente, e cada um que há ainda de chegar-se a este lugar, a esta família, pessoas envolvidas com a obra, que amem o Senhor acima de todas as coisas, que não sejam meros crentes, mas sim homens segundo Jesus, com um chamado nas suas vidas. Amém? E você tem esse chamado, e já falamos isso quantas vezes. Você tem esse chamado, precisa exercitar este chamado. O texto, amados, o texto é claro demais. Se nós somos alguma coisa, quem faz sermos alguma coisa é o Espírito Santo de Deus. Basta que nós nos coloquemos em condições. Nos coloquemos em condições. Diz-nos a palavra que é o Senhor que nos dá força para vencermos o mal. É o Senhor que nos dá autoridade para pisarmos sobre a cabeça de Satanás. É o Senhor que nos dá autoridade para resistirmos ao pecado. É o Senhor que nos dá autoridade para falarmos aos espíritos imundos: saia, e ele há de sair em nome de Jesus. Tudo isso, queridos, é uma consequência da habitação do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Só que, para que nós possamos alcançar cada dia mais esse poder, essa unção, esse mover do Espírito, preciso é que haja um crescimento espiritual na nossa vida. Amém? Que nós possamos desejar esse crescimento. Muitas vezes eu tenho visto e tenho olhado para a igreja, não especificamente a nossa, não exclusivamente a nossa igreja, a Missão Cristã Vivos, mas a igreja evangélica de modo geral. E o que eu tenho contemplado, irmãos, são apenas pessoas sentadas em cadeiras, esperando alguma coisa acontecer. Faça alguma coisa acontecer. Faça acontecer. Você tem o Espírito Santo de Deus. Você tem o Espírito Santo, você tem a promessa de Deus, você tem a palavra do Senhor, você tem Deus falando para você que deve ser dessa forma. Faça acontecer, gente, faça acontecer. Não seja apenas espectador, mas seja alguém que trabalhe arduamente na obra de nosso Senhor e Salvador Jesus. Oh, glórias! Irmãos, vejamos na sequência alguns pontos que são importantes para que haja verdadeiramente um crescimento na nossa vida. E o primeiro é entender o caminho da excelência de Deus. Oh, glórias! Entender o caminho da excelência do Senhor. Como é que nós entendemos alguma coisa? Como é que você consegue entender alguma coisa? Quando você procura conhecimento. Só é possível entendermos algo, só é possível conhecermos algo quando nós buscamos esse conhecimento, quando nós nos esmeramos em busca do conhecimento, em querer receber de Deus, em querer ter Deus na nossa vida. Assim, irmãos, tem que ser o nosso proceder. Eu tenho que querer, amados, mas eu tenho que fazer por onde? Eu tenho que fazer por onde, amados? Eu tenho que entender o caminho da excelência. Eu preciso conhecer Deus. Eu preciso conhecer Deus. De fato conhecemos o Senhor? Não, não conhecemos. Impossível conhecermos ao Senhor. A Bíblia diz que esse conhecimento é contínuo, ele não para. Sempre vamos conhecer ao Senhor. A partir do momento que você entende que Deus é tudo na tua vida, você vai viver toda a tua vida conhecendo Deus, aproximando-se dele, buscando a excelência, e há de morrer sem chegar no cume do monte, no alto do conhecimento do Senhor, porque esse conhecimento será completo lá na glória. Mas nós não podemos achar que não temos nada a fazer, mas temos sim que nos esmerar, nos esforçar para fazermos aquilo que Deus quer na nossa existência. Oh, glórias! Esse texto é uma palavra do apóstolo Paulo, e ele diz, bem no finalzinho do versículo 31, a última parte: e eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. E eu passo a mostrar-vos
ainda um caminho sobremodo excelente, ou seja, um caminho melhor do que todos os demais caminhos. Precisamos passar por esse caminho, queridos, e buscarmos cada dia mais a presença de nosso Senhor e Salvador Jesus. E isso nós fazemos com dinamismo, com prazer, com alegria, com desejo, com querer. Eu não faço, amados, essa busca, eu não consigo fazer essa busca forçado. Não consigo. Eu tenho que ter dentro de mim o desejo de conhecer o Senhor e saber quem é Deus e o que Ele tem para mim. Eu tenho que ter o prazer em ler a palavra, em meditar na palavra. Eu tenho que ter o prazer em louvar o Todo-Poderoso. Eu não posso apenas ficar ali ouvindo. Eu tenho que fazer alguma coisa. Eu tenho que colocar a mão na massa. Eu tenho que fazer parte. Amados, eu tenho que fazer parte. Eu não posso, amados, ficar apenas contemplando a experiência de outros. Eu não posso apenas ficar contemplando experiências de terceiros. Fazem aproximadamente uns 20 anos, 15, 20 anos que eu não leio. Eu parei de ler. Eu lia muito. Eu já cheguei a ler 3 livros por mês. Meu hobby era ler livros. Era um atrás do outro. Fechava um, começava outro. Fechava um, começava outro. Mas um dia eu estava refletindo. Eu não quero viver a minha vida só lendo experiências de outros. Eu quero ter experiências com Deus. E muitas vezes temos vivido assim, irmãos, apenas em cima de experiências de terceiro. Esse livro é bom demais, esse homem tem uma palavra poderosa, eu vou lê-lo. Aí eu leio, eu risco o livro, eu sublinho o livro, eu trago alguma coisa para mim, mas eu fico ali, terminei aquele livro, vou para outro, e nunca coloco nada em prática na vida. Eu tenho que viver, irmãos, um caminho sobremodo excelente, e isso é a comunhão com o Senhor que gera na minha vida. É a comunhão com o Todo-Poderoso. Eu não sei se a igreja aqui tem costume de ler, até porque muitos dos irmãos são recém na fé. Mas eu creio que muitos também já leram e já ficaram maravilhados com relatos de alguns, com experiências maravilhosas de muitos. Todas as experiências que aqueles tiveram, vocês podem ter. Basta que busque, basta que pague o preço que eles pagaram. E eu vou além, saindo dos livros dos nossos contemporâneos e passando para a palavra de Deus. O apóstolo Paulo com certeza é exemplo na vida da gente. Nós olhamos para ele e o vemos como um homem grande, poderoso, usado magnificamente por Deus, lá em cima, no alto. Você também pode ser usado pelo Senhor à semelhança do apóstolo. E as pessoas podem olhar para você e ver alguém que conhece o Todo-Poderoso. Amém? Irmãos, não seja apenas um espectador, alguém estático, alguém desanimado com a vida espiritual. E o que nós temos visto na igreja hoje é uma igreja desanimada. Meu Deus do céu, a igreja desanimada, sei lá, parece que não consegue ver Deus. Mas de quem é a culpa, irmãos? Talvez esteja faltando essa busca pela excelência, o conhecer de fato o Todo-Poderoso, conhecer de fato o Senhor. Amém? Para crescermos, amados, espiritualmente, é preciso conhecer a Deus, conhecer o Senhor, conhecer o caminho do Todo-Poderoso, e isso com todo o nosso desejo, com todo o nosso ser. Número 2, entender o que é crescer em Deus. Para que haja um crescimento espiritual, é preciso entender o que é o crescer. O que é esse crescimento? O que é que nós entendemos por crescimento espiritual? Romanos capítulo 12, versículo 2. Sabeis que, outrora, quando éreis gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo éreis guiados,
segundo éreis guiados. O texto, irmãos, na verdade é um relato do apóstolo Paulo, um retrato que o apóstolo Paulo descreve da igreja lá de Roma. Eram pessoas que viviam fora da presença do Senhor, longe da presença de Deus. Eles eram conduzidos por toda sorte de influência espiritual. Eles eram guiados por pessoas que não conheciam o Todo-Poderoso. Mas o apóstolo Paulo ensina, irmãos, que era necessário deixar tudo isso e passar por um tratamento, passar por uma restauração, passar por um crescimento que só Deus pode dar na nossa vida. E o primeiro aspecto desse crescimento, desse entender, dessa restauração da nossa vida, irmãos, é buscar o tratamento. Buscar o tratamento. Irmãos, só seremos tratados da enfermidade do pecado se nós permitirmos. Se houver por nós uma permissão para o mover do Espírito Santo de Deus. Muitas vezes nós não queremos isso. Nós queremos que a nossa vida saia de um patamar, daquele patamar estático, morto, sem vida, de uma hora, para que possamos ser, uma lâmpada resplandecente, que ofusca os olhos das pessoas. Mas não é assim, queridos. Tudo é progressivo. O Senhor te liberta, você busca, o Senhor te dá, Ele te cura, Ele vai te restaurando, Ele vai te fortalecendo, Ele te faz crescer. É assim que o Senhor faz, amados, e é isso que nós vemos na palavra de Deus. E o texto diz que aqueles viviam no pecado, mas eles poderiam ser restaurados pelo Senhor. Mas para que houvesse esse crescimento, era necessário entender a vontade do Senhor, entender aquilo que Deus quer, e isso vem através de um tratamento. Porém, eu preciso abrir o meu coração, eu preciso abrir a minha vida, para que o Espírito Santo de Deus possa arrancar aquilo que não serve, aquilo que não é dele, que está cravado muitas vezes dentro do coração. Essa é a parte difícil, porque nesses últimos tempos as pessoas querem Deus, mas querem conservar as suas vitórias, e às vezes as vitórias e aquilo que elas consideram importantes, que estão dentro dos seus corações, não serve para o Senhor, não é aprovado pelo Senhor. Temos que fazer uma opção, amados. É onde vem o tratamento que só o Espírito Santo de Deus pode fazer na nossa vida. Mas eu preciso querer abrir mão de tudo, para que a glória do Senhor se manifeste na minha existência. Ainda, letra B, cura. Irmãos, seremos curados se oferecermos opção para sermos confrontados em nossas motivações, em conflitos de alma, se houver em nós o desejo de mudar. Nós temos que aceitar o nosso estado de pecado. Entender que o nosso estado é mau, é ruim. E ele nos leva para o inferno. Infelizmente, essa é a realidade. Se não houver esta cura, se não houver essa restauração, amados, nós não vamos conseguir acessar os céus, não vamos passar pela porta dos céus, mas sim, seremos condenados. No entanto, se nós entendermos isso e buscarmos, amados, rejeitar essa realidade e buscarmos do Senhor uma nova realidade, certamente o Eterno pode mudar a nossa história. O Senhor quer mudar a nossa vida. Mas nós queremos a mudança? Queremos a mudança no nosso coração? Nós queremos mudança, amados? Queremos. Como vamos crescer se nós não entendemos o que significa crescer em Deus? Eu preciso de tratamento. Eu preciso de cura. A cura gera mudança. E por fim, transformação. E essa transformação, ela é fruto da nossa consagração.
Eu tenho que consagrar a minha vida ao Todo-Poderoso para que apenas Ele venha dominar a minha existência. Apenas Deus venha estar no controle da minha existência. Irmãos, é difícil? Só parece difícil. Porque nada fazemos a não ser abrirmos a porta do coração e permitirmos o Espírito Santo entrar e trabalhar. É o Espírito Santo que faz tudo isso, igreja. Não somos nós. A nós cabe apenas abrir a porta do coração. Abrir a nossa vida para Ele. E esse abrir a vida para o Todo-Poderoso é oferecer a nossa existência, oferecer a nossa alma. E quando isso fazemos, irmãos, o Espírito Santo, Ele vem e ilumina o nosso entendimento, ilumina a nossa alma, ilumina o nosso ser, e nós teremos prazer em fazer aquilo que é da vontade exclusiva do Senhor em todas as áreas. Não para que homens vejam, não para que pastor veja, ou outra pessoa possa ver, mas porque Deus, Ele merece toda a honra e toda a glória que o nosso ser possa dar. Queridos, quando nós entendemos o que é o crescer em Deus, nós vamos viver essa verdade e seremos, queridos, usados poderosamente pelo Mestre. Seremos usados poderosamente pelo Senhor. E muitas vezes o diabo sugere e enche a mente das pessoas dizendo: ah, você não sabe, ah, você é pequeno, ah, você é isso, é aquilo outro. Olha, irmãos, olha, nós não somos nada. E tudo que o diabo falar que você é mentira dele. Nós não somos nada. É o Senhor que precisa ser alguma coisa na nossa vida. É o Senhor que precisa ser alguma coisa. E quando Deus torna-se alguma coisa em nossa vida, ou seja, Ele tem o domínio, o controle da nossa alma, é Ele que há de agir através de nós. E a sabedoria, e a direção, e a forma, esses serão dadas pelo Espírito Santo do Senhor. Basta que haja o crescimento espiritual e que tu tenhas uma vida semelhante à vida de nosso Senhor e Salvador Jesus. Precisamos nos assemelhar a Cristo. Isso é indispensável. Se não houver essa semelhança, esse aproximar-nos de Cristo, esse querer ser igual ao Senhor, esse querer resplandecer a glória de Deus na nossa vida, se nós não buscarmos isso, nós não conseguiremos ser instrumentos nas mãos do Todo-Poderoso. Amém? Número 3. Para crescermos espiritualmente, é preciso sermos forte e irrepreensível. É preciso sermos forte e irrepreensível. Salmo capítulo 119, versículo 1. Bem-aventurado os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Irmãos, o que é ser irrepreensível? Irrepreensíveis são aqueles que não têm nada de errado nas suas vidas, cujas ações são corretas, são retas, e no aspecto espiritual são puros, são santos. Amém? Irrepreensíveis é aqueles que não podem ser acusados de nada. Para que haja, queridos, um crescimento espiritual na nossa vida, nós temos que viver de forma irrepreensível. As pessoas precisam olhar para nós e não ter nenhum motivo para apontar o dedo. Ah, você é desse jeito, você é dessa forma. Ah, você é crente safado, você é não sei o quê. Ah, dentro da igreja você é santinho, aqui fora você é isso, aquilo, outro. Irmãos, muitas vezes é dessa forma. Esses não são irrepreensíveis, porque possuem uma vida impura, uma vida suja. Amados,
cada um de nós temos o dever de sermos irrepreensíveis em todas as áreas da nossa vida. O crescimento espiritual, ele vem através de uma vida pura. Uma vida que não pode ser acusada de nada. Uma vida que não há rabo preso com o pecado. Amém? Popular, rabo preso com o pecado. Será que as pessoas olham para você ou olham para mim e podem, de fato, com autoridade, acusá-los ou acusar-me de alguma coisa? Se eles têm motivo para que haja acusação, é preciso passarmos por uma transformação de vida, porque não estamos vivendo segundo Jesus. A Cristo Jesus apontaram para ele e o acusaram de Beelzebu, de filho de Satanás e outras coisas mais. E até o crucificaram. Mas o Senhor o tinha como irrepreensível. O Senhor o tinha como irrepreensível, haja vista que todos os atos de Cristo Jesus foram em justiça, foram em santidade, em retidão. Amados, temos que viver desta forma. Nós não podemos dar margem para que as pessoas vejam em nós as ações más, vejam em nós o pecado, vejam em nós aquilo que faz-nos semelhante às trevas. Nós não podemos ter isso na nossa existência. Outro aspecto, é necessário que sejamos fortes. Essa fortaleza, amados, com certeza é na presença do Senhor, é na comunhão com o Todo-Poderoso, é na vivência com o Eterno. Só podemos ser fortes quando nós temos o Espírito Santo, porque Ele é que nos faz forte. Ele é que nos faz forte. E quando nós temos o Espírito Santo na nossa vida, a Bíblia diz que não há tentação que seja superior à nossa vontade, força. Não há tentação que nós não possamos vencê-las. Todas as tentações, todas as investidas do diabo, elas podem ser rejeitadas, porque somos fortes, fortalecidos em Cristo Jesus. Para que tenhamos uma vida cristã, um crescimento espiritual de fato, uma vida, amados, cheio da graça do Eterno, nós temos que carregar em nós o conhecimento de Deus, a presença do Senhor. Bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Salmo 119, versículo 1. Mas, até que ponto podemos crescer? Até que ponto você pode crescer? Irmãos, tem o início, não tem o fim. O nosso crescimento com o Senhor, ele tem o primeiro passo. E esse primeiro passo, ele pode vir acompanhados de alguns milhões de outros passos. O crescimento na presença do Senhor é sem fim. Quanto mais você busca Deus, quanto mais você quer Deus na sua vida, quanto mais você mergulha naquilo que é do Senhor, quanto mais você se aproxima dEle, Ele se revela a você, Ele se manifesta a você, mais autoridade você tem, mais unção você tem, mais poder você tem, mais o Senhor há de usá-lo, há de manifestar-se através de você. É assim, irmãos, é desta forma que está na palavra de Deus. Nós não podemos nos contentar com aquilo que nós temos. Nós temos que, no aspecto espiritual, sermos ambiciosos. Ambicionar pelo máximo. E essa ambição pelo máximo no aspecto espiritual leva-nos a viver uma vida de santidade, de comprometimento profundo e real com Cristo Jesus. Amados, o nosso exemplo é Cristo Jesus. O teu exemplo não é pastor Elias, pastora Teneuza, eu, outros tantos que há por aí. A nossa meta
é Jesus. É Jesus. A nossa meta é sermos usados como Jesus foi usado pelo Pai. A nossa meta precisa ser sermos instrumento, como Jesus foi instrumento nas mãos do Pai. Um dia Jesus falou: não a minha vontade, mas a tua vontade. Que nós possamos falar todos os dias da nossa existência, amados: não a minha vontade, não o meu querer, mas a tua vontade, o teu querer, a tua vontade, o teu querer, Senhor. O teu querer, Senhor. E quando nós entendemos de fato essa realidade, amados, nós vamos sair de um mundinho religioso que muitas vezes nos prende. E vamos entender que toda a nossa vida precisa primeiro estar focada em Cristo Jesus. E se de fato a minha vida está focada em Jesus, aquilo que é mais importante para mim é Jesus e aquilo que é de Jesus. É redundante? Sim, mas é fato, é dessa forma. Eu tenho que estar focado em Jesus, e a consequência é que aquilo que é mais importante para mim é tudo que me liga a Cristo, é tudo que está em Cristo Jesus, e é isso que eu preciso almejar, é isso que eu preciso buscar, é isso que eu preciso ansiar na minha vida. Se há uma missão no teu coração, que seja ser semelhante a Cristo Jesus. Ambicione isso, ser semelhante a Cristo Jesus. E eu quero afirmar para você que não é demais querer ser semelhante a Jesus, porque Ele quer que seja dessa forma. Ele quer que seja assim. Esta é a vontade dEle para aqueles que o buscam, para aqueles que querem viver a sua verdade. Tito 2, versículo 14. O qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade, e purificar para si um povo todo seu, zeloso de boas obras. Amém? Somos remidos, libertos das trevas, libertos do pecado, para sermos um povo, fazermos parte de um povo, somente dele, e sermos zelosos de todas as boas obras do Mestre. Quais são as boas obras do Mestre? Que façam a minha vontade. Amém? As boas obras do Mestre é a sua prática de vida, e precisamos praticar aquilo que Ele praticou. Esta é a verdade para os nossos corações e para a nossa vida. E quando nós entendemos essa verdade, queridos, vamos crescer espiritualmente, vamos alcançar a estatura do varão Jesus, o varão perfeito. Nós seremos libertos, amados, da atração do pecado que quer prender o nosso coração. O nosso coração naturalmente sente uma atração profunda pelo pecado. E é por isso que pecamos. Seja qual for a espécie do pecado. Quem bebe, porque tem uma atração pela bebida. Amém? Quem rouba, porque tem uma atração por isso. Quem é mentiroso, porque sente atração pela mentira. Quem está na fornicação, porque sente atração pela fornicação. O adultério da mesma forma, e vai por aí. As obras da carne, elas encantam o coração. As obras da carne encantam o coração. E nós temos que bater de frente, queridos. Bater de frente, para quebrar esse encantamento. Isso é possível quando há o crescimento espiritual, quando há essa busca intensa, frenética pela presença do Senhor na nossa vida. Tem que existir, igreja, tem que existir. Não te contentes com o pouco que tens feito para o Senhor. Deus não se contenta com pouco. E o pouco que você faz, e às vezes não chega diante do trono do Senhor porque é tão pouco. Não se engane, igreja, não se engane. Não se engane. O Senhor sonda os corações. E esse é o nosso grande problema. É não conseguirmos esconder do Senhor o nosso coração. Esse é o grande problema da humanidade.
Nós não temos como esconder do Senhor o coração, porque Ele sonda o nosso coração. E se Ele sonda o nosso coração, Ele sabe que nós sabemos que temos feito o mínimo possível, uma espécie de desencargo de consciência, para fazer uma média com Deus, quando na verdade o Senhor não se contenta com médias, porque Ele quer o máximo em todas as coisas, em todas as situações. Irmãos, qual é o caminho para o crescimento espiritual? Uma vida de santidade, de dedicação, de consagração, uma vida de excelência naquilo que é do Senhor, uma vida de sujeição completa à sua vontade, de vivência aos seus princípios. Crescer, amados, é permitir que o nosso coração seja tratado, seja curado, e que passemos realmente por uma transformação completa, que nos faz semelhantes a Cristo Jesus. E por fim, nos faz irrepreensíveis, pessoas dos quais pode até inventar histórias, mas não possui fatos, para apontar o dedo, porque a nossa vida é pura e santa. E sejamos fortes, e essa fortaleza é através do conhecimento de Deus, da palavra e de uma vida prática dos princípios do Senhor. Se vivermos assim, queridos, certamente seremos um com Cristo Jesus. Certamente seremos um com Cristo Jesus. E vamos entender que o Senhor nos chamou, nos escolheu e nos predestinou para fazermos a sua vontade a cada instante da nossa vida, a cada minuto do nosso ser. Amém, amados? Glórias a Deus por isso. Pai de amor, nós te louvamos, Pai. Nós te glorificamos pela palavra e queremos pedir ao Espírito que ela seja cravada dentro do nosso coração, para que haja entendimento da nossa parte, para que haja, Senhor, um crescimento de fato, um crescimento espiritual, para que possamos alcançar de fato a tua estatura, vivermos a tua verdade, não apenas de aparência, Senhor, mas vivermos uma realidade dia após dia. Ó Deus, cria em nós um coração puro, um coração reto, e encha-nos com teu Espírito, e trabalhe a nossa vida, Senhor, para que sejamos segundo o teu querer, é que eu te peço em nome do teu Filho Jesus. Amém, Senhor. Aleluias. Vivos, o nosso Deus. Mensagem número 656.